sou Isabel Volpone, estou como diretora de áreas de risco e assistência técnica da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Urbel. O mais importante é a gente estar discutindo, né, e desenvolvendo a cultura do risco entre o poder público e o cidadão. Meu nome é Dayan Diniz de Carvalho, sou meteorologista, diretor de meteorologia e alertas de risco da Defesa Civil de Belo Horizonte. A importância de se trabalhar o tema inundação é muito claro para mim. Eu penso que o poder da Mãe Natureza frente à população que é dinâmica no município é muito maior. Então nós, cidadãos de Belo Horizonte, precisamos conviver com as chuvas, entender que fazemos parte do sistema e medidas de autoproteção, medidas preventivas são extremamente importantes nesse período de chuvas que se inicia agora em outubro. Meu nome é Edmar Martins Cabral, sou conhecido como Edmar Branco, sou educador social, estou como vereador de Belo Horizonte. O tema que a gente discutiu, que é alagamento, eu acho importante dar consciência de cada cidadão de Belo Horizonte, não jogar lixo nas ruas para nós não ter problema na época de chuva. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Todos os anos, no período das chuvas, diferentes pontos de Belo Horizonte entram em alerta contra o risco de enchentes e deslizamentos. Cerca de 30% das residências estão situadas em áreas de risco. Dentre os desastres naturais mais frequentes no Brasil, os eventos de inundações são os que mais causam danos significativos à população. O Horizonte Debate de hoje discute sobre as políticas públicas de prevenção e combate a enchentes em Belo Horizonte. Isabel, tem um teórico da psicologia que se chama Maslow e ele fala sobre uma pirâmide de prioridades, né? Depois de mais de 120 dias de chuva, Dayan, você vai localizá-los disso depois, as pessoas eu acho que esquecem um pouco disso. Não está chovendo, a minha prioridade é pagar minha conta, levar meu menino na escola, independe do meu carro se está com pneu bom ou se está ruim. O que é essa cultura de risco que você colocou na sua apresentação? Olha, a gente vive num país, de certa forma, abençoado, né? Uhum. Vamos dizer assim. Menos os políticos. Em termos naturais, porque se a gente for falar de riscos da natureza, a gente não tem um país submetido a grandes terremotos, né? Temos alguns abalos sísmicos, mas de pequena magnitude. Não temos vulcanismo, né? Não temos tsunamis. Uhum. Então, quando a gente fala de desenvolver a cultura do risco, é porque a nossa população não está acostumada a lidar com o risco, a ter uma cultura de risco, né? Hoje, com o crescimento da população, com o crescimento das cidades, a gente está tendo eventos mais significativos. Tanto as enchentes urbanas, as inundações, como também de grandes escorregamentos. E quando a gente fala em cultura do risco, é exatamente sensibilizar a população que para fazer gestão de risco não é só o poder público, somos todos nós, né? Juntos somos mais fortes. Então, assim, desenvolver essa cultura do risco, a percepção do que é o risco, o que é gerar um risco e a cultura da autoproteção, né? Sim. Não são só as ações do poder público, de grandes intervenções que vão contribuir na gestão do risco, mas também a sua ação como cidadão, né? Você saber se autoproteger, criar uma proteção coletiva naquele ambiente que você vive e aí também o papel do poder público ajudando nessa prevenção e nessa mitigação dos riscos. Ô vereador, quando eu coloquei dos políticos, às vezes a gente costuma generalizar, te peço até desculpa, o que fazer enquanto ator político, enquanto agente político, para mobilizar a base e fazer as pessoas em casa e os eleitores ficarem mais atentos a essa participação, que é preciso atuar no sentido de ser cidadão, inclusive com relação às catástrofes, né? Na realidade, em Belo Horizonte, a gente tem
uma experiência muito boa, que nós temos aí o NUDEX e o NACS, que são pessoas da comunidade, que é voluntário, e aí eles passam pelo treinamento, tanto da Defesa Civil, tanto da UBEL, então eles têm orientação para eles terem um conhecimento, o que é risco, como é que vai ser esse risco em geral. Então isso para mim é fundamental. Então a gente tem em média 300 voluntários, tanto dos 2 programas aqui em Belo Horizonte. Espalhados pela cidade toda? Espalhados pelas 9 regionais, e principalmente aonde que a gente tem mais história de encosta descendo, onde que tem problema com a chuva. Então, esses voluntários, junto com o poder público, fazem esse trabalho alerta, mas mais importante é dizer para a sociedade a importância de ficar atento no sentido de que nós temos muito problema na área de risco. Infelizmente, vem muitas pessoas de fora para dentro de Belo Horizonte, não tem o conhecimento aonde que é a área de risco e acaba colocando sua vida em risco, fazendo casa do lado do rio, fazendo casa em área que não pode ser, momento nenhum, ocupado. E aí a gente precisa alertar, porque dentro de Belo Horizonte a gente tem vários espaços que é crítico, que está sendo ocupado. Se você pegar o Ribeirão do Onça, que é do setor norte e nordeste, a gente tem um problema muito sério, porque o pessoal ocupou o Ribeirão do Onça e toda a chuva que a gente tem problema lá. Mas só reforçando a importância do papel tanto do NUDEC, do NACS, que ajuda o poder público esse trabalho, que é um trabalho que a gente precisa ficar atento mesmo. Daiane, quando você na sua apresentação diz, né, que a Mãe Natureza ela vai cobrar um preço caro, do qual nós agentes, nem de cidadania, mas também agentes de construção, de contenções, a Mãe Natureza é muito mais forte do que isso. É de fato? Estende um pouquinho nesse raciocínio. Se a gente pensar numa frase do Confúcio, que há mais de 200 anos ele já fala que se a gente quiser prever o futuro, a gente tem que olhar para o passado, esse elo ele se fecha com a fala do nosso vereador e que se iniciou com a fala da Isabel. A forma como a cidade cresceu nos últimos anos demonstra claramente a consequência que a gente está vivendo hoje. Esse convívio com as principais áreas de inundação, especificamente inundação dentro do município, elas são conhecidas. O que preocupa a gente, especificamente na meteorologia, é um ponto que também, complementando o que a Isabel falou, a intensificação desses sistemas. Só para você entender, em 2017 tivemos 2 chuvas significativas em Belo Horizonte. Elas atingiram a região ali da Tereza Cristina, divisa com o nosso vizinho ali, Contagem, que são chuvas que ocorreram com um período de retorno com mais de 70 anos. O que seria isso? Chuvas que se esperam na história de Belo Horizonte que ocorram a cada 70 anos. 2 delas ocorreram esse ano. Então, o que nos preocupa vai chover? Sim, vai chover. O consenso de que esse período chuvoso vai ser clássico, ele existe? Existe. Agora, o que nos preocupa é a forma como essa chuva vai inserir na cidade. Então, dentro da Defesa Civil, entendendo que a Defesa Civil não é um órgão dentro da estrutura da Prefeitura, e sim um sistema, nossos parceiros aqui, que é a sociedade civil organizada, entendendo que ela está exposta às chuvas, conhecendo ou não as áreas mais vulneráveis, entendendo as ações de mitigação que a UBEL já realiza, particularmente nas últimas 2 décadas, a gente observa que não há óbitos ou consequências significativas no que diz respeito à vida humana, consequência da chuva. Tá? O que a gente precisa fazer é utilizar as ferramentas disponíveis, seja tecnológica ou seja elas de comunicação, para que a gente antecipe essa consequência da chuva, comunicando de uma forma célere. Hoje, a Defesa Civil possui ferramentas tecnológicas no tempo quase real. Que são aqueles dispositivos ali, por exemplo, na Avenida Severino Ballesteros, que tem um mapeamento, algo desse tipo? Perfeito. Essas são estações localizadas em áreas críticas na cidade, são 42 estações que monitoram a cada 10 minutos
a variação em percentual do nível dos córregos e as chuvas. A meteorologia, ela tenta observar os sistemas que atingem Belo Horizonte antes deles entrarem em Belo Horizonte. Então, entenda que a gente olha imagens de radar meteorológico da nossa parceira dentro do estado, a gente possui parcerias também no nível estadual, a cada 7 minutos. Sim. A gente observa radares meteorológicos, a gente tem uma previsão no tempo quase real, que a gente chama de curtíssimo prazo, e o que é mais importante, vemos que há um nicho nessa nova geração, que a gente chama de geração Y, né? Que é o que diz respeito... Hiperconectada. Exatamente, que é o que diz respeito à comunicação em mídias sociais. Dentro da Defesa Civil, temos alguns marcos regulatórios que norteiam as ações de defesa civil, sejam elas de prevenção ou sejam elas de mitigação e preparação. Nesse momento estamos passando, baseado na ONU, no marco de Sendai. E ele diz claramente que é necessário desenvolver ações na comunicação de risco. Então, só para encerrar o seu questionamento, hoje a Defesa Civil tem ferramentas como, por exemplo, o Telegram, como, por exemplo, o Twitter e como, por exemplo, o Facebook para a população em geral. Mas antes dessa provocação nessas mídias, a Defesa Civil, em conjunto com a estrutura da Secretaria de Obras e Mobilização e Infraestrutura, que é o SMS nas comunidades inseridas no NAC. Está aqui o nosso vereador, que é parceiro antes dessa função pública que ele exerce nesse momento e conhece muito bem a sociedade civil em diferentes núcleos de alerta, tanto de defesa civil, os NUDECs, como de alerta de chuva, se organizaram, e hoje você tem referências nos locais que compartilham a informação. Sim. Nós vamos caminhar para um segundo bloco. Eu queria estender ainda mais nessa lógica de prestação de serviço. E você, qual que é a sua função de cidadania para o risco iminente das chuvas que estão chegando? Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.